Hoje nós vamos falar de estratégias para o sucesso, para o seu sucesso no tributário. Bora lá. Estratégia de quem já viveu, hein? De quem já viveu. Não é estratégia de livros, não. E lembra que eu já te falei que existe um conteúdo que é o mais importante de todos. De todos. É você mesmo. É o seu autoconhecimento. Se você não souber quais são suas fraquezas, quais são suas fortalezas, o que é que tira do sério? O que é que te tira do sério? Quer ver, gente? Deixa eu dar um exemplo meu. Sabe uma coisa que me travava demais? Eu tinha muita dificuldade de participar de reuniões com o cliente. Eu não conseguia falar. Eu entrava muda e saía calada. Percebe? Isso era a minha fraqueza. Já se alguém mandasse eu dar uma aula, explicar alguma coisa para a equipe ou para outra pessoa que eu tivesse tempo de me preparar antes, para mim era tranquilo, percebe? Para algumas pessoas, participar de reunião é tranquilo. Para outra, se tiver que explicar alguma coisa, já é mais complicado, percebe? Então, a minha fraqueza vai ser diferente da sua, a minha fortaleza vai ser diferente da sua. Como é o seu estilo? O seu estilo de pensar, de se vestir? Você é mais extrovertida, mais extrovertido, mais tímido, mais tímida? Você precisa se conhecer, porque a partir daí você vai conseguir trabalhar as coisas que você precisa ajustar. E eu já vou te contar um segredo, spoiler aqui, você não vai precisar mudar a sua personalidade, sabia? Ser tímido, ser tímida não é uma coisa ruim, é a sua personalidade e que é possível fazer sucesso com ela tranquilamente. Inclusive vou te falar uma coisa, eu sou extrovertida, tá? Falo até com as paredes se for preciso. Mas os introvertidos têm uma vantagem que eu tenho que trabalhar muito em mim. Os introvertidos sabem ouvir. Vou repetir. Os introvertidos geralmente sabem ouvir. Quem é extrovertido demais desembesta a falar, perde informação e não conecta com as pessoas. Então, a primeira estratégia, gente, para a sua carreira é o autoconhecimento. Verônica, como é que eu faço para ter autoconhecimento? Vai ser um processo que você vai ter que descobrir o caminho. Vai ser terapia, vai ser outra coisa que você gosta, vai ser em alguma entidade religiosa que você participa, vai ser só parando para fazer, sei lá, vou para um sítio, vou ficar uns tempos lá pensando sobre mim mesma, vai ser antes de dormir. Sabe que horas que eu penso muito sobre mim mesma? Um pouquinho antes de eu dormir. Eu deito na cama, as luzes se apagam, eu me despeço do Luiz, meu marido, e aí eu passo ali vários minutos só refletindo. O que eu fiz hoje de legal? Que dificuldade que eu tive? Que desafio que eu tenho? Por que eu me comportei assim? Por que eu me comportei assado? Percebe? Então, para mim, antes de dormir, era um momento que eu fico refletindo sobre mim mesma, analisando o meu comportamento. O fato é, você vai ter que dedicar um tempo para isso. Você dedica tempo para estudar a parte técnica, você dedica tempo para ir para o barzinho, você dedica tempo para ir para a balada, não sei, você dedica tempo para várias coisas. E eu sou capaz de apostar que se eu falar quanto tempo você está dedicando sem ninguém por perto, só para você pensar sobre você mesmo, eu aposto que você não vai saber nem medir isso, certo? E esse é o caminho, é o primeiro passo do caminho para o sucesso, tá bom? O seu autoconhecimento. O segundo passo. Você precisa se especializar. Existe uma sigla que eu falo que se chama HBC. Sabe o que é HBC? Horas de bumbum na cadeira estudando. Para você se especializar naquilo que você quer. E veja, especializar não é que você precisa de um diploma, que você tem que fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação caríssima, de jeito nenhum. A especialização nada mais é do que a sua forma de buscar conhecimento. Vou te contar um segredo, ó. Nunca um cliente me perguntou que pós-graduação que eu tinha ou onde eu me formei. O único interesse do cliente, e mesmo que você trabalhe para alguém, tá certo? Sem cliente não chega a seu salário, tá? O cliente quer saber se eu consigo resolver o problema dele. E eu só consigo resolver um problema se eu for especialista naquele problema. Então, provavelmente nessa parte de especialização, você já está no caminho correto, porque senão você não estaria aqui, não é mesmo?
Então, já está no caminho correto. O que você precisa é continuar. Verifica a sua forma de aprendizado, mas que você tem que se especializar, você tem. Senão você não vai resolver problemas e quem não resolve problemas não encontra oportunidades. Terceiro passo para o seu sucesso. Gente, eu queria que alguém tivesse me dito isso há 16 anos, quando eu comecei a trabalhar no tributário, que é o networking. Eu inclusive, gosto de usar essa palavra em português mesmo. É a sua rede de relacionamentos. E muitas pessoas me dizem a seguinte frase: Verônica, eu tenho dificuldade de fazer networking porque eu pareço falso, pareço falsa. Gente, ser humano foi criado para se relacionar. Qual é o erro das pessoas quando elas pensam assim, será que eu não estou parecendo interesseira, interesseiro? Porque elas se aproximam das pessoas pensando no que elas podem obter de volta. E o relacionamento que realmente dá resultado é aquele relacionamento onde você vai com o espírito de colaboração. Se você se aproximar das pessoas com espírito de colaboração e com espírito de conhecer de verdade a pessoa, independente do crachá dela, eu tenho certeza que a sua rede de relacionamentos vai fluir organicamente muito bem. E olha, as melhores oportunidades de carreira que eu tive não foram vagas publicadas no LinkedIn ou em qualquer outro site. Foram pessoas que me avisaram que o processo seletivo estava acontecendo. Veja, não é que a pessoa me indicou, toma, Verônica, a vaga é sua, não. Ela me avisou que o processo seletivo estava acontecendo e eu participei. Percebe? Foi uma pessoa. As melhores oportunidades virão de uma pessoa. Então, trabalhe a sua rede de relacionamentos. Por que eu queria que alguém tivesse me dito isso? Eu falei para você que eu tenho 16 anos como tributarista. Nos primeiros 8 anos, meu foco era só o técnico. Estudava, decorava e fazia coisas maravilhosas. Eu era do contencioso tributário por muito tempo, então eu fazia petições lindas, ganhava casos e eu não era reconhecida. Eu não aparecia. Por quê? Porque eu não fazia relacionamentos. Tinha gente que era muito fraquinha, pior que eu, e estava sendo promovida, ganhando aumento, e eu lá, só trabalhando igual uma camela, porque eu não fazia relacionamentos, tá bom? É dos relacionamentos que virão as suas melhores e maiores oportunidades. Então, foque em pessoas. E, para finalizar nessa parte de pessoas, não se aproxime de pessoas por conta do cargo que ela tem. Não se aproxime de pessoas por conta do cargo que ela tem. Porque a pessoa que é estagiária hoje é a diretora de amanhã, é a gerente de amanhã. Eu, por exemplo, sou a arrumadeira de motel de ontem e a tributarista de hoje. Percebe? Por que eu me sentiria bem perto de alguém que me desprezou naqueles tempos lá que eu não tinha nada a oferecer? Não cometa esse erro na sua carreira, beleza? É assim que se faz networking de verdade. E como você deve ter imaginado, isso requer tempo, tá? Olha só, vou dar um exemplo para você pensar. Eu saí do mundo corporativo no ano passado. Faz um ano que eu estou empreendendo como empreendedora. O meu primeiro cliente veio de uma indicação de uma pessoa que eu conhecia há 7 anos. E que eu colaborei com essa pessoa há 7 anos atrás. E agora eu empreendendo, quando eu espalhei para todo mundo, agora eu sou empreendedora, essa pessoa lembrou de mim e me indicou um cliente. Percebe? 7 anos. E quando eu colaborei com essa pessoa lá atrás, que eu ajudei ela a fazer um caso na época, eu nem imaginava isso. Então trate as pessoas assim, colabore sem interesse, porque provavelmente o fruto virá logo mais. Tá bom? Você nunca sabe quando, então siga plantando. Siga plantando. Por último, o quarto passo aqui, importantíssimo para a sua carreira, você precisa inovar. Se você se comportar como manada, como um robozinho que só obedece, você vai ser tratado como manada. E vai ser tratado como um robozinho. O que a gente faz com o robozinho quando ele não funciona mais? A gente troca. É assim que é. Se você não inovar, e não estou falando só de tecnologia, ChatGPT, é a sua capacidade de se impor, é a sua capacidade de dar ideias. Você vai precisar muito disso.
Principalmente agora, já ouviram falar de um negocinho chamado reforma tributária? Raciocina comigo aqui, ó. Pensa comigo. Quando a gente pensa em reforma tributária, todo mundo é júnior. Eu sou júnior. Só não sou júnior porque eu estou estudando reforma já faz algum tempo e estou enfiando as caras. Mas os meus 16 anos de carreira não quer dizer absolutamente nada quando eu penso nas novas regras tributárias. Todo mundo é júnior. O que significa isso? Que você não vai achar um livro te dando uma resposta. Você não vai achar precedentes. Você vai ter que ter capacidade de inovar para você se destacar. Quem pensa como um robozinho não vai se dar bem com a reforma tributária. Porque ninguém sabe a reforma tributária para te ensinar. Cadê a sua capacidade de inovação? É aí que você vai ver a sua capacidade de pensar diferente, de pensar de acordo com as últimas tendências. Você vai pegar um caso semelhante e vai fazer conexões. Você vai utilizar a tecnologia a seu favor, mas não como um robozinho, mas sim com capacidade de análise, de julgamento, certo? E para finalizar, bora falar uma coisa muito importante sobre relacionamentos. Não existe relacionamento profundo de curto prazo. Vou repetir. Não existe relacionamento profundo de curto prazo. Para os relacionamentos se aprofundarem, demanda tempo. Tem um ditado que eu gosto muito, meu pai que usa muito esse ditado. Ele fala assim: para eu saber, para eu ter certeza que eu posso contar com uma pessoa, ela precisa comer 1 quilo de sal comigo. O que significa? Não sei se você já cozinhou. Eu sei cozinhar, tá? Não gosto. Meu marido é cozinheiro, ele que cozinha. Mas quando a gente cozinha, a gente põe pouquinho sal. Até você gastar 1 quilo de sal, demora. Porque você põe pouquinho, é uma colherzinha e você vai colocando porque o sal é só um tempero. De menos fica insosso e de mais fica salgado e ninguém consegue. Então, para você usar 1 quilo de sal, demora um pouco. Essa é a analogia. Você precisa de tempo para desenvolver relacionamentos profundos. E o que eu vejo são pessoas com pressa. Acabei de conhecer. Pô, já me indica para aquela vaga lá naquela empresa? Pô, já me fala dessa, já me encaixa lá naquele lugar, naquele evento. Gente, não é assim que funciona. Para alguém te indicar, ela tem que ter tido certeza de que você vai oferecer um bom trabalho, percebe? Indicar alguém é muita responsabilidade. Então, relacionamentos profundos demandam tempo. Então, não tenha pressa quando o assunto é relacionamento. Estamos combinados? Estamos combinadas? Tá bom? E por último, para finalizar, vamos falar sobre percepção versus realidade. A gente é mestre para confundir as coisas. Quando eu trabalhava em empresas, existe uma coisa que acontece, que uma empresa é sempre uma pirâmide, tá certo? Tem as pessoas que estão mais na base, que executam os trabalhos. Executam porque alguém que está mais acima da pirâmide desenvolveu a estratégia, não é? Desenvolveu a estratégia e te pede para você executar. E tem alguém que está no topo da pirâmide, que está vendo o mercado, que está vendo as tendências. Muitas das vezes, nós que estamos fazendo a base, não conseguimos ter a percepção da realidade completa. Por isso, gente, que já teve vezes de eu ficar revoltadíssima, porque eu não fui promovida, porque eu não recebi um aumento de salário, porque eu só conseguia ver a minha caixinha. Eu não tinha noção da realidade como um todo. Pensa em uma floresta. Pensa assim, você está dentro de uma floresta. Quem está no chão ali da floresta só consegue ver poucos metros à distância. Agora pensa em alguém que está num helicóptero acima da floresta. Essa pessoa que está acima da floresta consegue ver onde tem uma clareira, onde tem água, onde tem algum perigo. E pode ser, por exemplo, que essa pessoa que está no helicóptero acima da floresta fale assim para você: vire à direita. E aí você olha a direita e a esquerda e aí você fala: cara, mas o caminho da direita está muito mais difícil, tem muito mais pedras, tem muito mais mato.
Eu não quero ir por esse caminho. Só que a pessoa que está em cima no helicóptero, ela percebe que depois daquelas pedras, daquela dificuldade, tem uma clareira, tem água, tem lugar para abrigo. Percebe, gente? Então sempre pensem nisso. A nossa percepção geralmente é limitada, principalmente quando a gente não está nos cargos, nos altos cargos que decidem. Por que é que eu estou dizendo isso? Para você ter mais carinho com você mesmo. Às vezes, aquela promoção não veio, aquela oportunidade não foi para você, porque pensando no topo da floresta, não tinha como, não era o momento. A estratégia da empresa era outra. Não é porque você é ruim, não é porque você é incompetente. E eu lembro que eu tinha muito esses sentimentos de inferioridade quando eu não conseguia alguma coisa. Eu queria que alguém tivesse me dito isso. Sabe quando que eu fui aprender? Depois que eu mesma fui galgando cargos maiores. Aí sim eu comecei a ter uma visão mais completa. Mas se alguém tivesse me dito lá no começo, Verônica, é assim que a banda toca. Às vezes simplesmente não dá. Às vezes simplesmente você vai ter que olhar o mercado, é assim que é. Certo? Você vai se tratar com muito mais carinho e não vai levar as coisas para o lado pessoal. Tá bom? Um beijo no seu coração e nos vemos daqui a pouquinho.